da sua família, mas por causa do pecado dos seus irmãos, por causa, irmão, das atitudes dos seus irmãos. José, quando ia ter com seus irmãos, trazia notícias que não agradavam o ouvido do seu pai. E agora ele vai dizer que Jacó fica, aleluia, desanimado com seus irmãos, com seu primogênito Rubens, e começa a se agradar de José, porque José, irmão, ele tinha vontade de aprender acerca das coisas de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jacó não era o primogênito, mas ele estava onde o seu pai estava. Ele estava querendo aprender, ele estava querendo, irmão, chegar para perto de Deus. Tudo aquilo que o seu pai o ensinava acerca de Abraão, acerca de Isaac, tudo o que eles passaram, aleluia, e andaram com Deus em obediência. José tinha esse desejo, e os seus irmãos só traziam de desgosto. O que quer dizer isso, irmão? O pecado entristece ao pai. O pecado, irmão, afasta os filhos do pai. E assim como Jacó se entristecia com os seus filhos, Deus, irmão, Jesus, o Espírito Santo de Deus, se entristece com a igreja, quando a igreja, irmão, não obedece a sua palavra. Quando o homem aí fora, irmão, não o louva, não o glorifica como o único Deus verdadeiro. Deus enviou Jesus para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim como aquela menina, José foi vendido como escravo aos ismaelitas, o pior inimigo de Israel, irmão, porque havia uma grande contenda. Os ismaelitas também eram filho de Abraão, mas como a escrava, louvado seja Deus. E no meio do povo de Deus, irmão, também tem aqueles que são filhos da escrava e tem aqueles que são filhos da livre. Nós que temos que nos colocar na posição, irmão, e saber a quem nós temos descendido. Se é da escrava ou se é da livre. A Bíblia vai falar que o filho, quando ele está na casa do pai, juntamente com os servos, de nada ele difere do servo para o filho. Todos participam da casa, todos participam daquilo que o pai da casa traz sobre a bênção, sobre a casa. Mas quando o pai, irmão, ele morre, aquele que é o filho, ele herda todas as coisas. Se você é filho de Deus, irmão, louvado seja Deus. Você, quando fechar os seus olhos aqui nesse plano, você vai abrir os seus olhos lá na glória de Deus. Você vai ter, irmão, e receber por herança aquele reino que Jesus falou que está preparado para nós antes da fundação do mundo. Mas se você está na casa, louvado seja Deus. Mas se você é filho da escrava, você não difere nada, irmão, desse reino celestial. Morrendo você vai estar longe da presença de Deus. Você vai para um lugar, irmão, escuro, separado da presença de Deus. Então eu digo para você que ainda não aceitou Jesus, eu digo para você que está ao alcance da minha voz, corra, aleluia, para a presença de Deus. Aceite a Jesus, aleluia, e faça parte, aleluia, do filho da livre, louvado seja Deus, que vai herdar o reino dos céus. José agora está lá no Egito, irmão. José foi levado como escravo. O ismaelita vendeu José, aleluia, para Potifar, o general do rei do Egito, do faraó do Egito. Mas José está no Egito, mas o Egito não está dentro de José, irmão. Louvado seja Deus. Você pode estar num lugar, irmão, mas aquele lugar não pode entrar dentro do seu coração. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. O mundo não pode ter força dentro do nosso coração. Nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas nos serão acrescentadas, irmão.
tudo que nós precisamos para o nosso dia a dia, Deus vai provir. Louvado seja Deus. José estava lá no Egito, mas o Egito não estava dentro de José. E José começa a prosperar naquele lugar, irmão, porque José foi levado para lá para um propósito, para livrar o mundo todo da fome. Porque ainda que o seu pai e os seus irmãos, irmão, estavam na terra de Canaã, na terra da bênção, na terra da provisão, irmão, uma grande fome se estabeleceu no mundo inteiro. E José ali, irmão, nós conhecemos a mensagem, ele revela o sonho de Faraó: 7 vacas magras e 7 vacas gordas, 7 espigas magras e 7 espigas gordas, simbolizando 7 anos de fome. E José, irmão, cheio do Espírito Santo, ainda naquela terra pagã, ainda escravo naquela terra, ele é colocado como governador do Egito. José, irmão, aquele que iria matar a fome do mundo. Deus exaltou José no Egito, porque ele estava no Egito, mas o Egito não estava dentro dele. E eu pergunto para a igreja: o que está dentro de você, irmão? Jesus falou que o Pai enviou a promessa. Tem que ter algo dentro de você, ouvinte da palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus é a promessa de Deus, irmão. Promessa de fortaleza, promessa de cura, promessa de prodígio, promessa de uma vida, irmão, de obediência a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não posso continuar, irmão, porque a hora já são avançada. Mas eu quero falar apenas mais de 2 homens. 2 homens, irmão, que foi chamado por Deus, sem merecimento nenhum. Saul e Jeroboão. Assim como eu e você, que estava lá fora perdido, nós não tínhamos direito a nada, mas o Espírito de Deus foi lá fora e nos chamou para a sua presença. Esses homens eram para governar, irmão, como rei em Israel. Deus falou para eles que se eles fossem obedientes a Ele, Ele ia firmar os seus tronos. Ele e suas famílias seriam uma bênção para Israel. Mas esses homens, irmão, eles se preocuparam com as coisas aqui desse mundo. Eles não queriam, irmão, como José, a glória de Deus. Eles não queriam, como Jacó, a glória de Deus. Jacó fez de tudo para receber o direito